Olá pessoal, então hoje nós vamos comentar a 220ª reunião do Copom, tá? E a gente aqui está na página do Banco Central do Brasil, vou deixar o link na descrição. Clicando aqui no 6,5, que todo mundo já sabe, né? A Selic foi mantida em 6,5, vem para este texto aqui, que é o resumo, tá? Eu comparei o resumo que já foi publicado no dia 6 de fevereiro, comparei com a ata completa, tá? E no resumo já tem ali a espinha dorsal, né, da decisão. Acho que a gente não precisa ir muito mais adiante, tá? Eu peguei esse texto aqui, copiei para um arquivo de texto, porque eu queria enfatizar aqui com uma corzinha diferente para a gente ver os pontos que eu quero opinar, tá? Lembrando que esse vídeo é um vídeo de opinião, tá, pessoal? Eu acho que tudo que está aqui no texto reforça muita coisa do que a gente fala no canal, tá? Mas não deixa de ser uma opinião, tá? Então assim, ó, 6,5% ao ano, 6 de fevereiro e tal, né? Eles continuam falando dessa recuperação gradual na economia brasileira e que diminuíram os riscos de curto prazo associado à normalização das taxas de juros em algumas economias avançadas. O que eles querem dizer com isso? Isso aqui é o seguinte, ó, é que em 2018, deixa eu botar em azul que isso aqui é positivo, houve algumas elevações lá na taxa de juros dos Estados Unidos, tá? Toda vez que o juro lá fica mais caro, pode haver fuga de capitais das economias emergentes, o que acontece com o Brasil. Então, como a previsão para 2019 é de um número menor de elevações na taxa de juros americanas, e isso está amplamente divulgado, então esse risco diminui, porque lá vai aumentar menos, certo? É isso aí que ele quer dizer. Por outro lado, aumentaram os riscos associados a uma desaceleração da economia global. Isso aí a gente tem visto, tá? Quando nos portais especializados sobre a economia global, a gente tem visto que essa desaceleração está dando vários indícios de que está ocorrendo, tá? E aí eles falam também das disputas comerciais, Estados Unidos e China, né, que está sempre ocasionando tensões, e o Brexit, que é a saída do Reino Unido do mercado comum europeu. Será que esse Brexit vai ocasionar um ciclo de desaceleração econômica na zona do euro e até de recessão? Isso é uma possibilidade, tá? Então é uma incerteza, como está escrito aqui. Então isso pode afetar a economia dos países emergentes, e o Brasil está dentro disso. Bom, aqui eu salientei também as expectativas, né, as questões dos números do Focus, que não é de autoria do Banco Central, ele é só um compilado das opiniões das instituições financeiras. É só ler lá na metodologia como é que isso é feito, que a gente tem um entendimento perfeito. E o que eu quero destacar aqui para vocês é esse cenário supõe trajetórias de juros que encerra 2019 em 6,5% ao ano. Vejam o verbo que eles escolheram, ó, supõe e supõe, tá? Então isso aí, o relatório Focus é um conjunto de suposições, tá? Tem muita gente que leva o Focus ao pé da letra, tá? Não é bem assim, tá? Então tá tudo condicionado, certo? Claro que eles têm que usar o verbo supor, porque quem decide isso é o Banco Central. Então o Focus ele não vai antecipar a decisão, ele vai supor uma linha, certo? Que vai ser avaliada pelo Comitê de Política Monetária, certo, pessoal? Bom, aqui tem mais coisinhas que eu queria destacar, ó. Então, problemas, né, que o comitê destacou. Nível de ociosidade elevado na economia brasileira pode produzir trajetória prospectiva abaixo do esperado, certo? Então isso aqui pode reduzir a inflação, é isso que ele está dizendo, tá? A inflação está tão baixa porque a economia está parada. Por outro lado, frustração das expectativas, ou seja, o mercado espera a continuidade das reformas, mas elas não ocorrem, tá? E ajustes necessários na economia brasileira pode afetar prêmios de risco. O que é prêmio de risco, pessoal? Naquele videozinho que eu falei por que eu não estou gostando do Tesouro Prefixado 2025, eu mostrei bem essa questão do prêmio de risco. É aquele plus na taxa em função do prazo.
que eu mostrei que no 2025 esse plus é bem menor comparado ao plus que tem no prefixado 2022. Então isso é o prêmio de risco, é a taxa de juros maior para um prazo mais elevado, tá? Então o que ele diz aqui? Frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas. Quer dizer, as reformas parando, por qualquer motivo que seja, afeta os prêmios de risco, ou seja, o prêmio pelo risco fica mais alto. É isso que ele está dizendo aqui. E pode aumentar a inflação, ó, e elevar a trajetória da inflação no horizonte relevante aqui, ó, para a política monetária. Ok, pessoal? Aí o que mais aqui, ó? Ele fala aqui que quanto ao cenário externo, houve arrefecimento dos riscos inflacionários, tá? Então a inflação aqui no Brasil, ela, em função do estresse no exterior, tá menor. É isso que ele está querendo dizer. Outra palavrinha que eu queria destacar para vocês é a unanimidade, quer dizer, não tem discussão nisso que eles estão falando aqui, certo? Isso aqui é consenso, é unânime, tá? Eles aqui, ó. Manutenção da taxa básica em 6,5% ao ano. E olha aqui, pessoal, essa frase aqui está diferente da última reunião do Copom em 2018, ó, que inclui o ano calendário 2019, isso já estava escrito lá. E com peso menor e gradualmente crescente, ou seja, esse gradualmente crescente não estava escrito no ano passado. Então, ano calendário de 2019, com peso menor, ele quer dizer que não é todo o ano de 2020, mas está gradualmente crescente, ou seja, está cada vez mais entrando no ano de 2020 adentro. Ou seja, inclui um prazo maior. Nunca antes na história deste país a Selic foi mantida com segurança em níveis baixos, tá? Então, isso aqui está dando já um horizonte de quase 2 anos para a manutenção da taxa Selic, em nível mais baixo histórico. Isso é simplesmente sensacional. Vamos torcer para a política aí continuar, implementar as coisas corretas, né? Deixar de ocasionar tanta tensão no mercado, e a gente está vivendo agora, eu estou gravando vídeo dia 18 de fevereiro, tá? A gente está vivendo aí um pleno estresse pela queda de um ministro do governo federal. Então, isso aqui, gente, é o que a gente quer. A gente quer essa estabilidade, essa ideia de uma constância maior, tá? Ok. O Copom reitera que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, taxa de juro abaixo da taxa estrutural. O que quer dizer isso? A taxa estrutural hoje em dia está avaliada em 8%, ou seja, aquela taxa em que fica tudo equilibrado na economia. Mas a taxa está abaixo disso. Por quê? Porque o Copom quer que a economia volte a girar num ciclo virtuoso. Então, para isso, o juro tem que ser baixo, porque aí o dinheiro não fica no mercado financeiro e vai para a produção industrial e para serviços, certo? Essa é a ideia. Só que alguns economistas já estão dizendo que provavelmente essa taxa estrutural do Brasil já não seja mais 8%, seja um valor menor. E que daqui a algum tempo, para continuar havendo esse estímulo, a Selic vai ter que ser mais ainda reduzida, tá? Isso é uma hipótese que as pessoas estão falando no mercado, tá? Aí ele continua aqui que precisa da continuidade dos processos de reforma, isso é essencial para a manutenção da inflação baixa no médio e longo prazo, tá? E esse parágrafo aqui também não tinha nos outros Copons, eu gostei muito. Ó. O Copom avalia que cautela, serenidade e perseverança nas decisões da política monetária, inclusive diante de cenários voláteis, que é o que nós estamos vivendo hoje, têm sido úteis na perseguição do seu objetivo principal de manter a trajetória da inflação em direção às metas. Ou seja, cautela, serenidade e perseverança. É isso que a gente quer para investir. A gente quer um cenário econômico estável, sem solavancos, tá? Isso é bom para todo mundo. Essa frase, para mim, eu sorri quando eu vi essa frase. E tem pessoas que vêm e criticam isso. Não, tá um entendimento completamente enviesado se você está criticando essa frase aqui. Essa frase aqui é o que a gente quer para uma economia crescer.
São coisas previsíveis em que você pode programar investimentos, você pode programar compras, você pode traçar projetos. É isso, é cautela, serenidade, perseverança nas decisões, mesmo quando ocorre volatilidade. Então assim, ó, essa reunião do Copom eu só tenho que aplaudir, tá? Mas o contraditório está aberto. Deixe a sua opinião aqui nos comentários que a gente vai conversando. Um abraço e bons investimentos a todos.